Esta conferência será gravada agora. Solicitando à diretora da mesa que, por favor, proceda a leitura da sessão anterior, solicitando ao doutor Gustavo também que desligue o microfone aí, para não ter microfone. Agora é silêncio. Ata da 20ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 15 minutos, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 1526-2020, TC 1618-2020, denúncias. Aprovados acordos 222 e 223. TC 847-2018, TC 15097-2018, contratos. Aprovadas resoluções 023 e 024. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 14.143/2017, TC 15.048/2017, TC 105/2019, contratos. Aprovados acordo 224 a 226. Relator conselheiro Fernando Toledo. TC 3404/2013, TC 7017/2013, aplicações de multa. Aprovados acordo 227 e 228. TC 6476/2017, contrato. Aprovada a resolução 025. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para as explicações pessoais, ao tempo que parabenizou a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra pela passagem do seu aniversário, desejando vida longa, saúde e felicidades. Todo o colegiado associou-se aos votos. A senhora Maria Cleide agradeceu a todos. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata? Não havendo discussão, submeto à votação. Se você estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. No expediente, concedo a palavra a Vossas Excelências. Passamos à ordem do dia, pela ordem para a relatoria da conselheira Maria Cleide. Presidente, eu não tenho processo para ser pautado. Presidente, está me ouvindo? Eu não tenho pauta para o dia de hoje. Obrigada. Presidente, seu microfone está desativado. Não, para relatar pela ordem do conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas e demais que acompanham essa reunião, eu tenho inicialmente para relatar o processo TCAL número 17.336/2014. Trata-se do ofício MPS/SPPS/DRPSP/CG-ACI número 1844, de 22/10/2014, do Ministério da Previdência Social, que encaminhou para esta Corte de Contas o despacho decisório MPS/SPPS/DRPSP/CGACI número 122/2014, exarado nos autos do processo administrativo previdenciário número 114 de 2014,
no qual comunica a ocorrência de irregularidades no Instituto de Previdência do município de Porto de Pedras, verificadas por meio de auditoria realizada por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Os autos vieram ao gabinete que se encontra vacante em 1º de fevereiro de 2019. Considerando a origem, o conteúdo e os documentos constantes dos autos, entendo que a instrução processual que melhor atinge os objetivos do controle externo é a que trata de representação, na forma dos artigos 190 e seguintes do regimento interno desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas se manifestou por meio do parecer número 1672, de 2018, da Terceira Procuradoria de Contas, opinando pela apuração dos fatos e realização de diligências. É o breve relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo, por favor. Senhor presidente, o relator, senhora conselheira, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo recebimento desta representação nos termos dos artigos 192 e 193 do regimento interno, intimação do então prefeito do município de Porto de Pedras para que se manifeste a respeito do teor da denúncia, apresentando os documentos que entenda pertinentes, e a intimação do então gestor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Porto de Pedras, para que também se manifeste a respeito do teor da presente denúncia. E, finalmente, que posteriormente o feito seja feito tramite junto aos órgãos de instrução, indo, subsequentemente, a auditoria, quer dizer, a auditoria não vai mais, né? Porque o parecer aqui é antigo. E retorne ao Ministério Público para parecer final. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Sérgio, por favor. Bem, senhor presidente, eu faço o registro aqui das disposições normativas que autorizam esse Tribunal de Contas a apreciar a matéria. Em seguida, eu destaco aqui que reporto o expediente do Ministério da Previdência Social ao resultado de auditoria realizada pela Receita Federal no Instituto Municipal de Previdência de Porto de Pedras, referente ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, no qual foram constatadas práticas levadas a efeito pelo Instituto de Previdência, que infringe a legislação federal, que dispõe sobre a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em destaque, a Lei número 9.717, de 98. Em síntese, foram evidenciadas as seguintes irregularidades. 1. Falta de repasse de contribuições previdenciárias por parte da Prefeitura Municipal de Porto de Pedras ao seu Instituto Municipal de Previdência, no montante de R$ 2.382.253,11, durante os exercícios de 2009 a 2013, em desacordo, portanto, com o disposto na Lei número 9.717, de 98, artigo 1º, inciso 2º. E 2, excesso de gasto com despesas administrativas necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do regime próprio de previdência social, no montante de R$ 195.966,76, durante o período de 2010 a 2013, superior, portanto, ao limite de 2% da taxa de administração estabelecida em lei, em desacordo com o disposto no artigo 1º, inciso 3º, da Lei 9.717, de 98, combinado com o artigo 15, parágrafo 4º da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 402, de 2008. Trata-se, portanto, senhor presidente, senhora conselheira, de matéria de competência dessa Corte de Contas, uma vez que a comunicação se refere à infração
de norma legal de cumprimento compulsório por ente municipal jurisdicionado a esta Cor de Contas, com repercussão patrimonial, orçamentária e financeira para o ente, com possível prejuízo ao erário. Contém nome, qualificação e endereço do representante e está acompanhado de indícios da existência do fato ou da irregularidade. De acordo com os autos, em 7 de julho de 2014, o ente municipal tomou ciência da notificação de auditoria fiscal, ANAF número 090/2014, emitida lá pelo auditor fiscal da Receita Federal, mas não impugnou ou apresentou recurso contra as irregularidades apontadas na auditoria durante o prazo legal de 30 dias. O Ministério Público de Contas, como já informei inicialmente, se manifestou favoravelmente à admissibilidade da presente representação e opinou pela realização de diligências. E aqui passo ao voto. Dessa forma, presentes os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Cor de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa decida: 1. Conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecido no artigo 191 da Resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno. 2. Citar os representados o senhor Amaro Guimarães da Rocha Júnior e senhora Joselita Camila Bianor Farias Cansanção, prefeito e prefeita do município à época dos fatos, para que, querendo, apresente justificativa de defesa ou contraditório para as irregularidades apontadas no despacho número 122/2014 do Ministério de Previdência Social, da qual me referi no início desta relatoria. Consistentes essas justificativas na falta do repasse das contribuições, aqui também já me referi, bem como no excesso de despesas administrativas com a organização e funcionamento daquele Instituto de Previdência, da qual também já fiz referência no momento da leitura do relatório. 3. Determina ao atual prefeito do município de Porto de Pedra, senhor Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos, que informe acerca da regularização dos débitos devidos pelo município ao Instituto Municipal de Previdência, bem como da atual situação cadastral do ente federativo no CADPREV, que é o cadastro da Previdência, dos regimes próprios de Previdência lá no Ministério da Previdência. 4. Determinar o envio dos autos à Diretoria de Fiscalização e Administração Financeira e Orçamentária da Sociedade de Economia Mista, Autarquias e Fundações, a DEFASENF, desta Cor de Contas, para que adote providência no sentido de apurar os fatos noticiados na presente representação, podendo, para tanto, realizar inspeção, diligências e demais atos necessários à instrução destes autos. 5. Dar ciência da presente decisão com envio de cópia do acórdão ao representante e aos representados, bem como ao atual prefeito do município de Porto de Pedras. E, por último, 6. Publicar esta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em discussão, o voto do presidente do Conselheiro Instituto Sérgio. Encerra a discussão do meio da votação. Os conselheiros que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, dando continuidade, eu tenho ainda a relatar o processo número 12.712 de 2019. Trata-se do ofício de número 070-302-775, do 2019.802.0058.0002, encaminhado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Arapiraca, em que comunica suposto cometimento de crime de peculato, apropriação em continuidade delitiva
por parte de servidor público do município de Craíbas, Alagoas. Por se tratar de comunicação encaminhada por autoridade pública acerca de irregularidade ou ilegalidade de ato praticado por agente público sujeito ao controle externo exercido por este Tribunal de Contas do Estado, os autos foram instruídos como representação na forma estabelecida no artigo 190 e seguintes do nosso regimento interno. Ressalto-se que até a presente fase, os autos não foram submetidos ao exame da unidade de fiscalização desta Cor de Contas. O Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas se manifestou por meio do parecer número 1202/2020 da Terceira Procuradoria de Contas RA, de folhas 7 a 11. É o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo juízo de admissibilidade positivo para o recebimento e processamento da presente representação, oportunidade em que deve ser expedida a medida cautelar para determinar que primeiro, o senhor Alex Carlos Valentino de Melo, servidor do município de Craíbas, permaneça afastado do exercício de suas funções sem prejuízo de sua remuneração. 2. Seja decretada a indisponibilidade dos bens do denunciado na monta de R$200 mil, devendo ser remetido ofício ao Banco Central e ao Detran Alagoas, Banco Central, Detran e ao cartório de imóveis da capital e de Craíbas, com o escopo de buscar os bens do denunciado e declará-los indisponíveis até a edição do provimento final. Que seja requisitado ao prefeito do município de Craíbas a cópia integral do processo administrativo instaurado para apurar a conduta do senhor Alex Carlos Valentino de Melo. Solicitado a Fafon que informe a respeito da existência de procedimento de fiscalização relacionado aos fatos veiculados na exordial, bem como manifestar-se quanto às irregularidades apontadas. A citação do senhor Alex Carlos Valentino de Melo, do senhor Bruno Pedro, gestor época dos fatos, responsável pela nomeação do servidor, e dos secretários de Finanças durante o período de 2012 até 2019, para que apresentem defesa justificativa em prazo razoável, prestando esclarecimentos e indicando de forma precisa e documentalmente comprovada os argumentos colacionados. Opina também o Ministério Público pela anulação do ato que designou o senhor Alex Carlos Valentino de Melo para exercer o cargo de agente de tributos, uma vez que o referido servidor entrou na municipalidade como office boy. E, por fim, que seja oficiado o juízo da 5ª Vara Criminal do município de Arapiraca, noticiando acerca da instauração deste processo para que mantenha esta Corte de Contas informada sobre o andamento do processo Aí tem lá o número do processo judicial que corre contra o servidor. A manifestação ministerial, senhor presidente. Obrigado, doutor Gustavo. Com a palavra, doutor Sérgio. Bem, senhor presidente, senhora conselheira, como de praxe, eu faço o registro aqui das disposições normativas que tratam acerca das denúncias e representações, e logo em seguida eu faço o registro de que o subscritor do expediente possui legitimidade para representar o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, uma vez que se trata do juízo de direito da 5ª Vara Criminal de Arapiraca. Por sua vez, os responsáveis são agentes públicos sujeitos à jurisdição desta Cor de Contas, na forma prescrita na nossa lei orgânica, lei número 5.604 de 94, e informo que a representação trata de desvio de verba pública causada por servidor público municipal com possível participação do gestor, portanto, trata-se de matéria de competência desta Cor de Contas. Verificam-se, portanto, presentes os pressupostos para a admissibilidade da representação, conforme estabelecido na lei orgânica e no regimento interno desta Cor de Contas. De acordo com os autos, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do servidor público Alex Carlos Valentino de Melo, servidor público, como disse inicialmente, do município de Craíbas,
sob a justificativa de que este teria cometido crime de peculato, apropriação e continuidade delitiva de verba oriunda de tributos municipais durante o período de 2012 a 2019, portanto, cerca de 7 anos. Segundo declaração prestada no inquérito policial, o referido servidor público ocupava o cargo de office boy, mas desempenhava as funções de agente de tributos, utilizando-se do cargo para perceber receita de tributos diretamente dos contribuintes, fornecendo recibo assinado por ele próprio, sob a alegação de que iria recolher os valores posteriormente para a tesouraria da Prefeitura Municipal de Craíbas, mas não os recolhia de fato. A Prefeitura Municipal de Craíbas declarou que o desvio de recursos com o ISS, o Imposto sobre Serviços, no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2019, foi estimado em R$200 mil. Portanto, esse é o valor estimado do desvio promovido pelo servidor público daquele município. Segundo informações ainda constantes da representação judicial, o mencionado servidor foi contratado originalmente como office boy, porém exerceu durante 7 anos as atribuições de agente de tributos, por suposta designação do prefeito do município à época, o senhor Bruno Pedro. Entretanto, não constam nos autos do processo judicial cópia do ato que designou o servidor para exercer as funções de fiscal de tributos. A esse respeito, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas lembra que o STF editou súmula vinculante número 43, que dispõe que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investisse sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento, em cargo que não integra a carreira da qual anteriormente investido. Segundo declaração contida no processo judicial, a designação do servidor para exercer funções de agente de tributos, como disse, ela partiu do prefeito à época, o senhor Bruno Pedro. As investigações apontam que o servidor público cometeu a prática ilícita de suposta subordinação aos secretários municipais de finanças da época, o que mostra também possível participação de outros agentes públicos no cometimento das irregularidades representadas. Com relação ao pedido de medida cautelar feito pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, sua concessão requer a presença de probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ao risco, ao resultado útil do processo, em razão da demora, para se obter provimento de mérito, que é o periculo in mora. Bem, diante de fortes indícios de desvio de verba praticado por agente público municipal e considerando que a demora no provimento do mérito poderá causar dano irreparável à administração pública municipal, reputo necessária a adoção de medida conducente a manter o servidor afastado das atividades exercidas na prefeitura, sem prejuízo da remuneração, conforme propôs o Ministério Público de Contas. E aí eu passo ao voto para apreciação de vossas excelências. Bem, dessa forma, apresente os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Corte de Contas para admissibilidade da representação sob exame, adota os fundamentos e termos do parecer do MPC para que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por 1. Conhecer a presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecido no artigo 191 da resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno, ceder parcialmente a medida cautelar requerida pelo Ministério Público de Contas de Alagoas, em virtude da existência do periculo in mora e fomos boni iuris, para determinar que o servidor Alex Carlos Valentino de Mello permaneça afastado do exercício de suas atividades na Prefeitura Municipal de Craíbas, sem prejuízo da sua remuneração. E aqui eu só faço referência que eu só não adotei o
o pedido ou a proposição do Ministério Público no que diz respeito à indisponibilidade dos bens e do servidor, em razão de que se trata de uma ação que já foi proposta no âmbito do Poder Judiciário e que, como lá o processo e a investigação é mais detalhada, então, havendo a necessidade dessa indisponibilidade, acredito que o juízo da Quinta Vara Criminal adotará essa medida. Então, eu entendo aqui, neste momento, dispensável, mesmo porque o processo, os fatos ocorreram há mais de 7 anos, né? Bem, 2, conceder, esse eu já falei. 3, determinar ao prefeito do município de Caraíbas que envie ao Tribunal de Contas cópia integral do processo administrativo disciplinar instaurado para o Alex Carlos Valentino Melo. 4, determinar a anulação do ato que designou o agente público Alex Carlos Valentino de Melo para exercer o cargo de agente de tributos da Prefeitura do município de Caraíbas. E aqui, essa anulação desse ato, a gente não tem evidência de que esse ato, de fato, foi exarado, mas, tendo em vista os fatos relatados, entendemos que existe uma grande possibilidade da existência desse ato, então, já preventivamente, já adotamos essa medida. 5, determinar a Diretoria de Fiscalização de Administração Financeira e Orçamentária Municipal, a DEFAFON, que adote procedimento de fiscalização para a apuração dos fatos relatados nos autos, podendo, para tanto, realizar inspeção, diligência, audiência e demais atos necessários à instrução dos autos. 6, citar os representados, o senhor Alex Carlos Valentino Melo, servidor público do município de Caraíbas, e o senhor Bruno Pedro, prefeito do município de Caraíbas, à época dos fatos, para que apresentem, querendo, razões de defesa em relação aos fatos representados. 7, dar ciência da presente decisão com envio de cópia deste relatório e voto ao titular do juízo da Quinta Vara Criminal de Arapiraca e ao promotor de justiça titular da Promotoria de Arapiraca, que atua perante a Quinta Vara Criminal naquele município. E, por último, 8, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Como voto, senhor presidente, senhora conselheira? Em discussão, o voto do Sérgio. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor doutor Sérgio. Senhor presidente, assim encerro a minha relatoria nessa reunião aqui. Obrigado, doutor Sérgio. Passo então a relatar. Senhores conselheiros, o Ministério Público inicia com o processo 9.486 de 2020. Interessado, PRD Negócio de Informática Limitada, representado o município de Feira Grande. Trata-se de uma denúncia. Com pedido de liminar formulado pela empresa DR Negócio de Informática Limitada, em face do município de Feira Grande, por suposta irregularidade da conduta do pregão eletrônico de número 06/2020, procedimento licitatório que teve como objeto o registro de preços para aquisição de produtos de informática. Narra que foi vencedora da fase de lances, mas a empresa New World Comércio e Serviços de Informática, Ireli, apresentou recurso sustentando que a empresa, ora denunciante, não teria informado a marca e o modelo do monitor ofertado. A empresa apresentou defesa, mas o pregoeiro desqualificou a proposta da empresa denunciante, o que ocorrerá em eventual aquisição
compra com preços mais elevados. Recepcionada a representação, para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi emitido para o gabinete da presidência, que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do regimento desta Corte, decidiu pela admissibilidade da mesma. Encaminhado o processo ao Ministério de Contas, o nosso procurador Gustavo Santos, que ora nos representa aqui a Corte do Ministério Público, exarou o parecer de número 1278/2020, que, na sua verdade, deve agora ser por ele defendido. Esse é um breve relatório. Com a palavra do Dr. Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado e opina pelo processamento da presente denúncia, mas, no entanto, em relação ao pedido de medida cautelar, o Ministério Público entende que é necessário ouvir o gestor responsável para que seja, vamos dizer assim, oferecido um contraditório prévio aí antes do deferimento da medida cautelar, senhor presidente. Então, por isso, o Ministério Público entende pelo processamento, mas que o pedido de medida cautelar seja analisado posteriormente à defesa da administração pública. Peço a Vossas Excelências para soltar a parte da admissibilidade, as competências, tanto desta Corte de julgar quanto do representante. Diante da possibilidade de desrespeito da Lei 8.666/93, o conhecimento da denúncia se impõe para que se proceda com a apuração dos fatos. Por último, que tange ao pleito cautelar, a bem da prudência e com base no parecer, agora, neste momento, defendido pelo Dr. Gustavo, desde avaliar o pedido após a ouvidoria do município de Feira Grande. Desta forma, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos noticiados pela RD Negócio de Informática Limitada, e o faço para intimar o município de Feira Grande, na pessoa do prefeito senhor Flávio Rangel Apóstolo Lira, ou quem o substitua, para que encaminhe ao TCE Alagoas a cópia integral do pregão eletrônico número 06/2020, no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias contados do recebimento do AR. A ITC, intimar o município de Feira Grande, na pessoa do senhor Joaquim. Depois não, deixa eu completar. Intimar o município de Feira Grande, na pessoa do seu prefeito, Joaquim Silva, para que se manifeste sobre o pedido de cautelar no prazo de 72 horas. É assim como voto em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao processo TC de número 14.882/2018. A unidade é o município de Palestina. Responsável, senhora Eliana Silva Lisboa. Trata-se de uma aplicação de multa à referida gestora, referente ao não envio no prazo regulamentar da quinta remessa SICAP correspondente às suas obrigações, de setembro a outubro de 2004. Em ato contínuo, expedisse o ofício número 102/2019, endereçado à então gestora, para no proceder prorrogar de 5 dias a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados, em atenção ao princípio da ampla defesa. Oportunizada a defesa, a expediente alegou não envio os documentos no prazo regulamentar em virtude das dificuldades administrativas, porquanto foi empossado no cargo de prefeita no dia 15 de maio de 2014, e as remessas anteriores não haviam sido encaminhadas a essa Corte de Contas. O processo seguiu para o Ministério Público, que emitiu o parecer de número 2576. Esse é um breve relatório. A palavra do Dr. Gustavo.
Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos e opina pela aplicação da multa. Dispensável anotar que caberia à requerida demonstrar o fato definitivo e o extintivo do dever do Tribunal de Contas de aplicar a multa à gestora recalcitrante. No entanto, não o fez. Este termo, diante desta segunda Câmara, voto pelo acolhimento da defesa apresentada pelos municípios. Não apresentou uma defesa consistente pela aplicação da multa de sempre FAO, naturalmente que é o nosso padrão, pela remessa dos autos ao FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item 2, posteriormente promover a juntada do presente processo aos autos de prestação de conta do respectivo órgão. Caso não haja pagamento do prazo fixado, comunica a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas para promover a ação de execução do título extrajudicial, assim como o voto. Em discussão? Encerra a discussão, submeta à votação. Os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo para o processo 9690 de 2013. A unidade é a CEPLAND, responsável por Luiz Otávio Gomes. Trata-se de um processo de sancionamento que deu origem, sancionamento pelo não envio de um processo que deu origem ao contrato com uma empresa J. Laura Comércio de Produto de Limpeza, infringindo naturalmente as leis dessa Corte de Contas. O intimado responsável ofertou defesa no ano de 2013, da data da manifestação do gestor até a remessa do Tribunal de Contas. O processo ficou paralisado, não houve manifestação ou despacho, ou seja, lá da data de 2013 até agora não houve despacho. No Ministério Público de Contas, então, o Procurador de Contas, Rodrigo Siqueira Cavalcante, exarou no ano de 2017 o despacho 156 de 2017, a sexta Procuradoria, culminando pela realização de diligência. Eu faço logo, então, antes de a manifestação ministerial evoluir um pouco mais. Em que se pese a ocorrência de possíveis improbidades administrativas, no encaminhamento das informações no calendário das obrigações, conforme determina a resolução desta Corte de Contas, destaco que essa irregularidade ensejaria a aplicação de multas por esta Corte. Contudo, para a aplicação da sanção, diante da segurança jurídica, dá-se observar as fórmulas prescricionais. Neste caminho, vou destacar que o fato gerador da aplicação até a presente data observa-se o percurso de mais de 5 anos. Assim, o presente processo desafia a aplicação da súmula 01 desta Corte de Contas. Portanto, com um modo de costume muito consolidado neste gabinete e nesta Corte de Contas, diante da inviabilidade da aplicação da multa por este tribunal, reconheça a prescrição da pretensão punitiva e determine o arquivamento dos autos. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público, tendo em vista o tempo decorrido, também opina pela incidência da prescrição. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar o processo de número 480 de 2012, do município de Poço das Trincheiras, responsável, senhor José Gildo Rodrigues Silva. Também é um processo de sancionamento pelo não envio de contratos formulados com determinada empresa. Buscando os autos, verifiquei que o processo tramitou pelo Ministério Público de Contas e o Procurador de Contas, Dr. Enio Pimenta, exarou no ano de 2013 o parecer de número 1931 de 2013, combinando pela aplicação da multa.
Cumpre destacar que, quanto da emissão do parecer citado supra, o TCE Alagoas ainda não havia, editado a súmula de número 01, cujo teor todos nós conhecemos, em que pese a ocorrência de possível improbidade administrativa no encaminhamento da informação, do qualidade das informações, conforme determina a resolução normativa, destaca essa regularidade, desejaria a aplicação da multa. Portanto, caberia a sanção. Neste caminho, cumpre destacar que, do fato gerador da aplicação da multa até a presente data, observa-se o decurso de mais de 5 anos. Portanto, na mesma esteira do anterior, entendemos pela prescrição. Assim, votamos. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina também pela incidência da prescrição. Em discussão? Encerro a discussão. Submeto à votação de Vossas Excelências. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Peço ordem a Vossas Excelências, que eu tenho 2 processos aqui, o 15.197 de 2012 e o 17.195 de 2012. Todos eles têm como gestor o secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, que na época era o doutor Marcelo Palmeira Cavalcante, que parece que também exercia na época o cargo de vice-prefeito e hoje exerce o cargo de vereador do município de Maceió Filho, se não me falha a memória. Em todos os 2 casos, trata-se de sancionamento de contas pelo não envio de obrigações a essa Corte de Contas. Mas na esteira dos demais, os 2 processos são de 2012. Neles aparecer todos os 2 do Duane Pimenta, na ocasião, em 2015, pela aplicação da multa, mas todos eles desafiam, todos os 2 desafiam a instituição da prescrição. Portanto, em todos eles também nós aderimos ao mesmo entendimento pela prescrição. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público também opina pela prescrição nos 2 processos relatados por Vossa Excelência. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se não estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Não tendo também mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Passo a palavra para Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, convoco a todos para a próxima sessão, em horário regimental, na próxima quarta-feira, e encerro a presente sessão, desejando a todos uma boa semana de trabalho. Boa semana a todos.